ET ou não ET? Olá pessoal, gostei muito de gravar aqui no quintal de casa no último vídeo e hoje resolvi gravar aqui também para a gente dar esse ar de mistério, né, do assunto de hoje. A gente vai falar um pouquinho de Varginha. Mas antes, já se inscreveu no canal? Já clicou no joinha? Ativou o sininho das notificações? Então bora lá. Todo mundo conhece o caso Varginha. Todo mundo já ouviu falar e provavelmente já zoou algum amigo falando que ele parece com o tal ET. Mas conhece a fundo o caso? Se você não conhece o caso de Varginha, você vai fazer o seguinte, você vai entrar nesse site aqui, do Verdade Mundial. Eu vou deixar o link para uma cronologia dos acontecimentos de Varginha muito boa, vale a pena assistir. Canal Verdade Mundial é um canal muito confiável, pode ir lá, tá bom? Então, hoje eu quero falar só sobre alguns fatos intrigantes sobre o caso Varginha. Tá? E o nosso primeiro fato intrigante é por que cargas d'água o exército foi chamado para assumir uma operação dos bombeiros para uma simples captura de um animal. Tinha um animal causando transtorno e foram chamados os bombeiros. Quando os bombeiros retornaram, por que o exército estava lá? Por que quem cuida da nossa segurança nacional estava presente numa simples captura de animal silvestre ou alguma coisa assim? Então esse é o nosso primeiro fato intrigante. Tá? Hoje eu quero fazer você pensar, explodir a sua cabeça para que você pare de achar que o caso Varginha é só uma piada. Não foi só piada, tá, gente? Segundo fato intrigante é por que o mesmo exército que foi buscar o ET lá, que foi buscar o animal sendo capturado pelos bombeiros, por que eles precisaram isolar uma ala inteira de um hospital para que pudessem levar o tal a ser capturado? Né? Isso não faz sentido, gente, não faz sentido nenhum. O exército tomar um hospital, fechar toda uma ala com homens fortemente armados, e isso foi confirmado na nossa loja. Aqui nós temos aqui em Alto Paraíso de Goiás uma loja chamada Abduzidos na Chapada. Aqui está o Instagram para vocês darem uma olhadinha lá na loja. Tem que fazer o merchan, né? E lá nós tivemos um cliente de Varginha que nos falou que estava naquele dia no hospital, tinha se sentido mal, foi para o hospital e viu toda a movimentação, soldados armados de fuzil, fechando toda uma ala do hospital, ninguém entra, ninguém sai, uma confusão danada. Ele não sabia o que estava acontecendo, ficou assustado, obviamente. Né? Então esse é o nosso segundo fato intrigante. Por que o exército precisou fechar uma ala do hospital? Um terceiro fato intrigante é exatamente um cheiro característico que foi percebido por algumas testemunhas em alguns locais diferentes. Por exemplo, tanto uma das testemunhas que presenciou a captura do ser lá pelos bombeiros e quando o exército tomou a frente, quanto a mãe das meninas que viram o ser alienígena lá, aquela famosa cena dele encurralado no muro, elas se assustaram e tal. Quando a mãe voltou ao local, por que eles dois sentiram um cheiro muito forte de amônia? Né? É uma coisa muito intrigante, né? As meninas disseram que ele tinha pele viscosa e provavelmente ele continha um excesso de amônia nessa oleosidade da pele, né? Então esse é um fato intrigante também. Por que foi sentido o cheiro de amônia lá, onde os bombeiros capturaram o ser, e por que ela sentiu esse mesmo cheiro lá, onde as meninas já tinham visto a criatura também? Chegamos então ao nosso fato intrigante número 4. Por que o exército fez um comboio gigante saindo do hospital onde tinha sido levada a criatura, primeiro passando pela cidade de Três Corações, na Escola de Sargentos das Armas, na ESA de Três Corações, e de lá seguiram para a Unicamp, a mais de 300 quilômetros de Varginha, né, para levar para o hospital da Unicamp. Esse é um fato bem intrigante. Né? Tudo isso em sigilo, tudo isso sem comunicar nada para ninguém, tudo isso dizendo que não era nada, mas com toda essa movimentação militar que causa um certo desconforto para quem está presenciando, não é?
O que nos traz o nosso quinto fato intrigante. Por que os funcionários do laboratório de autópsia lá da Unicamp foram convidados a se retirar para que pudessem trazer um corpo para fazer autópsia para lá? Gente, não faz sentido. Isso é uma coisa inédita. Os funcionários de um laboratório de autópsia tiveram que deixar o recinto para que se pudessem fazer uma autópsia com uma equipe única, né? Esse, então, é um fato bem intrigante, né? Vai calculando aí na sua cabeça o que faz sentido nessa história. Aí vem o nosso sexto fato intrigante. É sabido que a NASA recruta cientistas brasileiros para os seus programas espaciais. Geralmente, vem funcionários do terceiro escalão, no máximo do segundo escalão. Nesse dia que tudo foi levado lá para a Unicamp, né, que aconteceu todo esse padedê aí de Varginha, um funcionário do alto escalão, né, a nível da presidência lá da NASA, veio pessoalmente recrutar cientistas brasileiros para a NASA. E aonde que ele pousou? Não foi no Rio de Janeiro, não foi em Minas, foi exatamente no aeroporto de Viracopos, que fica em Campinas, próximo da Unicamp, né? Ah, mas é só uma coincidência? Acho que não. O nosso sétimo fato intrigante está no falecimento de um dos policiais que participou da captura de um dos seres, né? Um dos seres que foi capturado vivo, de acordo com a história. E esse policial pegou uma infecção generalizada por uma bactéria desconhecida e morreu por tromboembolia pulmonar, né? Houve, na época, um atraso muito grande na autópsia dele, né? Não divulgaram a causa da morte por muito tempo e depois de muito tempo, uma demora absurda, foram gerar um relatório sobre o falecimento desse policial. Isso é uma coisa muito estranha, porque não precisava ter esse estardalhaço todo, né? essa demora toda, tentativa de ocultar algumas informações por causa do falecimento de um policial. Então, você me diz de novo, é estranho ou não é estranho? No nosso fato número 8, fato intrigante número 8, a gente vai pensar o seguinte: por que os homens de preto, os homens de preto, sabe aqueles do filme? Esse filme aqui, ó. Então, os homens de preto visitaram a mãe das meninas, oferecendo uma quantidade muito grande de dinheiro para que elas fossem à mídia dizer que aquilo era tudo mentira. Por quê? O que eles estão querendo esconder? Né? Depois disso, vem o fato intrigante número 9. Depois da visita dos homens de preto, apareceram várias pessoas inventando histórias fantasiosas sobre o ET de Varginha, falando que viram coisas assim, coisas assado, viram uma nave cor-de-rosa, sei lá. Porque isso é um processo de desinformação. Você planta pessoas que são pegas mentindo para desacreditar uma história verdadeira. Né? Há muito tempo os governos vêm utilizando esses processos de desinformação e é óbvio que os homens de preto não vão deixar passar esse caso. Né? Então plantaram sim muitas pessoas mentindo e sendo pegas na mentira para desacreditar o caso de Varginha. Agora eu vou deixar o último questionamento, nosso fato intrigante número 10, para você pensar na sua cabeça aí por que nós somos tão hostis com os nossos visitantes. Até onde se tem conhecimento, eles não tinham armas, eles não atacaram ninguém. O coitado do ET que foi visto no muro pelas meninas estava apavorado, fazendo grunhido e acuado no muro, tentando se esconder. E a gente fez o quê? A gente pegou eles com armas, né? Teve tiro, teve experiências com seres vivos. Nós fomos extremamente hostis com os nossos visitantes. Aí depois a gente não quer que venha uma retaliação superior, né? Fica aí o questionamento para você. Vale a pena a gente ficar prestando atenção em filme de Hollywood e deixar de ser amigável com quem nos é estranho? Não vale. Fica aí o questionamento.